Novamente, bom dia a todos. Então, a minha missão ficou bastante mais fácil agora com as aulas que antecederam, e eu vou falar um pouquinho da aplicação prática desses conceitos nas unidades de terapia intensiva. Para essa aula, não há nenhum conflito de interesse. E interessante a gente situar por que a gente chegou nesse cenário de resistência que foi apontado, né? Então, o primeiro dado que nós precisamos destacar é que o consumo global de antibióticos ele vem aumentando no mundo como um todo, e especialmente em países que recentemente estão melhorando a sua condição econômica. E aqui a gente vê, então, um cenário quase que oposto, né? No hemisfério norte, nos países da América do Norte, com exceção aqui mais ao sul do México, e a gente vê também em parte da Europa, uma tendência de uma redução do consumo, mas nos países que estão em fase de desenvolvimento econômico, mais acesso e, sobretudo, antimicrobianos de amplo espectro, como a gente pode observar nesses diapositivos seguintes. Então, lembrar que não se prescreve um antibiótico impunemente. Eu tive um preceptor durante a minha residência no Hospital das Clínicas, conhecido como Edu Bala, que falava que não existia vazio ecológico, né? Se a gente desse um antibiótico, a gente ia causar um impacto. E esse é um exemplo, né, no impacto da flora intestinal. A gente observa que toda a nossa diversidade de flora ele é perdido tão rápido como em 3 dias, quando a gente faz uso de um antimicrobiano de amplo espectro, e isso, às vezes, demora semanas para se reconstituir. E, nesse espaço, a gente pode ter superinfecção por uma série de agentes que são bastante agressivos. Um outro dado que impressiona muito, já foi dado aqui, isso é um exemplo real de uma unidade de terapia intensiva de um hospital onde eu trabalho, a gente mostrando um Acinetobacter que é basicamente sensível a nada, né? Então, não sobrou nada para a gente tratar. Isso aqui podia ser um gráfico mostrando a sensibilidade, mas não, na verdade, é quase 100% de resistência, à exceção aqui dos aminoglicosídeos, que tem uma alta toxicidade que dificulta muito a sua utilização. Então, a gente chega na via final comum, que é a nossa colega de plantão na UTI, diante do computador, né, pensando, e agora? O que eu vou fazer? Né? Mas será que ela precisa pensar muito? Será que é um paradoxo, né, a gente ficar aqui com tanta ciência, com tantos dados, se às vezes o colega bate um carimbo e ele dá simplesmente uma associação de um carbapenêmico com glicopeptídeo e às vezes associa outras drogas ou substitui por outras drogas para bactérias mais resistentes, né? Então, faz a gente pensar, será que o one size fits all? Será que a mesma conduta, o mesmo carimbo vai servir para todos? Evidentemente que não. E o que o colega, na hora de prescrever, precisa estar pensando? Primeiro, se ele conhece os isolados daquele ambiente onde ele está. Segundo, se ele aplicou um diagnóstico sindrômico para conseguir fazer uma melhor prescrição, se utilizou algum tipo de score, se solicitou e, sobretudo, consultou os resultados da cultura. Isso que foi dito agora há pouco pela Rita é muito importante. A gente tem que ligar no laboratório de microbiologia, a gente tem que lembrar que os resultados são dinâmicos e, às vezes, a gente tem um alerta e o médico precisa ligar para o colega ou para o técnico lá e perguntar, escuta, está crescendo, cresceu, identificou? Né? Tive acesso a um exame microbiológico inovador, será que eu tenho esse acesso? Usei uma ferramenta acessória, como, por exemplo, a procalcitonina, o PCR, otimizei a farmacodinâmica, a farmacocinética das drogas, fiz associações ideais e, sobretudo, consultei um infectologista, né? Consultar um infectologista é bom e pode trazer benefícios. Para quem não conhece, o stewardship é um conjunto de ações que visa otimizar os processos que são colocados, né? E o steward é uma pessoa responsável por organizar e otimizar esses processos. Isso é um conceito que pode ser aplicado em várias áreas, até numa residência, onde o mordomo, por exemplo, é um tipo de um steward que organiza a despensa, a organização dos funcionários de uma casa e tudo mais, né? E o antimicrobial stewardship é um conjunto de ações que visa melhorar o uso e desfecho da terapia anti-infecciosa. Na prática, então, a gente vai estipular metas. É muito importante que o stewardship tenha uma liderança, e uma liderança apoiada pela direção do hospital, para que a gente atinja esses objetivos propostos, mas, sobretudo, é uma decisão que uma instituição toma, uma filosofia para a gente cuidar dos pacientes com qualidade e responsabilidade. E eu gosto sempre de frisar isso. Quem faz o stewardship não é um controlador, não é um bedel da prática médica alheia, mas é, sobretudo, um parceiro que está ao lado do colega para que ele tome melhores decisões. Então, a gente vai mensurar o consumo de antibióticos, qualificar a prescrição,
sobretudo usando apenas quando necessário, otimizar o diagnóstico e assegurar que, quando necessário, a melhor droga, na melhor dose e na melhor duração sejam utilizadas. E aí a gente começa o nosso problema. Por que a gente abusa de antimicrobiano no paciente crítico? E não é uma única causa. Uma delas, por exemplo, são os guidelines. Os guidelines são decisões colegiadas, muitas vezes baseadas em evidências científicas de baixo nível, fica muito na opinião do especialista ou de um grupo de especialistas, e que acaba tendo uma conduta um pouco mais conservadora e um pouco mais aberta até para o abuso de antimicrobianos. Então, o guideline ele é muito bom para quem não tem uma série de informações e precisa de um apoio. Nas instituições mais maduras, com profissionais mais maduros, com recursos terapêuticos e diagnósticos mais interessantes, é importante a gente ter a nossa própria prática. Nós estamos diante de pacientes que têm risco de infecção elevado, a gente tem muita falta de ferramentas diagnósticas, a gente vai abordar isso, então, se você não tem como fazer um diagnóstico mais preciso, você acaba tratando mais, e, sobretudo, a gente tem o medo de perder os pacientes infectados por germes multiresistentes, por germes potencialmente muito agressivos, e nessa população você acaba pesando mais a sua mão. Então, existe um baixo limiar para iniciar a antibiótico terapia, isso no contexto de resistência aos antibióticos, e leva a um uso excessivo de antibióticos, não apenas no espectro, mas, sobretudo, na duração também e no número de antimicrobianos associados. E aí, como é que a gente pode melhorar o uso do antibiótico na UTI? A gente pode abordar isso em 4 domínios principais, né? Então, domínio número 1 seria a estratificação de risco, domínio número 2 seria melhorar o diagnóstico, domínio número 3 seria melhorar a terapia, e o domínio 4, ter medidas de prevenção. Lembrar que controle de infecção, você conter a disseminação de um patógeno, é sempre muito importante. Na estratificação de risco, é importante identificar fatores de risco para infecções por patógenos multiresistentes e conhecer o efeito desses antimicrobianos, tanto na indução quanto na terapia desses patógenos. E considerar muito a epidemiologia local. Cada hospital, e às vezes dentro do mesmo hospital, cada unidade tem um perfil epidemiológico diferente em termos de bactérias. No diagnóstico, a gente tem que adotar ferramentas para o diagnóstico precoce da sepsis, diferenciar precocemente uma infecção e um fenômeno inflamatório e a infecção da colonização, que são coisas na teoria que a gente gosta de enfatizar, mas que na prática são muito difíceis de fazer por vezes, e a identificação rápida dos patógenos, padrões de resistência. E aprimorar os métodos rápidos para testes fenotípicos e de sensibilidade. Na terapia, obter dados farmacocinéticos para todos os pacientes críticos em relação aos antibióticos disponíveis, avaliar o papel de associações, disponibilizar, isso é uma coisa que na literatura tem se destacado muito, o monitoramento do nível terapêutico das drogas e, por fim, na prevenção, sobretudo, otimizar os métodos de barreira, possibilidades de descontaminação dos nossos pacientes e definir o papel da triagem da colonização por agentes multiresistentes. Então, aqui um exemplo, pessoal, da estratificação de risco, que pode ser muito simples. Então, por exemplo, características clínicas basais do paciente. O paciente mais idoso, com doenças crônicas, é um paciente que tem um potencial de ter um germe mais resistente do que, por exemplo, um paciente mais jovem e previamente saudável. Se esse paciente esteve numa internação recente ou numa internação prolongada ou veio transferido de uma outra unidade, é um paciente que tem um perfil para ter mais infecção resistente. Se esse paciente usou um antimicrobiano há menos de 3 meses, é um paciente que tem um maior risco para ter uma infecção multiresistente. Colonização prévia e, sobretudo, também pacientes invadidos, com catéteres urinários, vasculares, ventilação, enfim. Então, esse tipo de situação de estratificação de risco, ela pode ser muito simples, não precisa de tecnologia, precisa apenas que a gente olhe de maneira diferente e especial para os nossos pacientes. Isso, quanto melhor for feito e mais rápido, importa, porque o tempo de resposta ao antibiótico nos pacientes que estão clinicamente instáveis, hipotensos, chocados, ele tem uma ação muito importante para que a gente diminua a mortalidade. Então, 3 horas é o limite da efetividade e 24 horas é o limite da ineficácia. Ou seja, não adianta eu fazer uma antibiótico terapia empírica inadequada e depois de 24 horas ou mais, não, recebi o exame, vou corrigir e tal, porque, neste momento, a nossa chance de reverter mortalidade
ela é muito grande. Ao contrário, quanto mais precoce, em até 3 horas ou menos, se eu tiver um diagnóstico correto e puder tratar adequadamente, isso está relacionado com sobrevida dos meus pacientes. Mas se eu não tenho esses métodos rápidos diagnósticos, mas eu conheço bem epidemiologia, sou um médico atento, eu também impacto. E, para fazer isso, é importante lembrar que os médicos precisam acreditar que tempo importa. Então, esse é um estudo retrospectivo feito em Seattle, e vocês podem observar que há um tempo de antibiótico terapia entre a entrada do paciente no hospital, na sala de emergência, e até ele começar um antibiótico efetivo, do ponto de vista da cobertura que é feita. Então, vejam que 100% dos pacientes tiveram um antibiótico ótimo em menos que 3 horas. Entretanto, você tem um subgrupo de pacientes ligado a um grupo de médicos que conseguem em menos de 1 hora ou até 1 hora ter isso. E lembrando que isso impacta em sobrevida. Então, os médicos precisam efetivamente estar atentos à sua conduta. Outra coisa que é importante é o diagnóstico. A gente precisa fazer tratamento em cima de diagnóstico correto. Esse é um estudo de revisão onde se compara o diagnóstico primário feito pelo médico e o diagnóstico feito de revisão. Observem que para infecções de trato urinário, sepsis, pielonefrite e pneumonia, o número de discordância entre o diagnóstico primário e o diagnóstico de revisão chegou a quase 50% no caso da pneumonia. Então, aquela situação do paciente que entra no PS com um quadro congestivo, de insuficiência cardíaca, com um quadro viral, e todo mundo está com pneumonia, né? Vocês já repararam isso? Todo mundo que passa no... Ninguém tem gripe, ninguém tem resfriado, todo mundo tem pneumonia no PS, né? E minha esposa está aqui rindo, chega no hospital tomando ceftriaxona e clindamicina, porque broncoaspirou também, né? Ou um macrolídeo. E na infecção urinária também a mesma coisa, chega a quase 30% de discordância. Nas situações mais óbvias, com comprometimento cutâneo e outras, a gente consegue um índice de coincidência maior no diagnóstico. O diagnóstico também depende de onde eu trabalho. Se eu trabalho num hospital normal e eu faço a microbiologia convencional, se eu trabalho num bom hospital, e aqui eu tenho uma microbiologia automatizada, ou se eu trabalho num hospital muito bom, que faz uma auditof, ou num laboratório, num hospital excelente, que você já tem até os métodos baseados em PCR, né? Eu não sei qual é o percentual de como a gente distribui os hospitais no Brasil em termos de microbiologia, talvez o André e a Maria Rita saibam, mas eu posso apostar que a maioria de nós está nos hospitais normais e poucos de nós são os privilegiados de trabalhar em hospitais que têm uma microbiologia muito boa ou excelente. E isso tem impacto, como a Maria Rita mostrou. Hoje a gente já vê em alguns hospitais da Europa, dos Estados Unidos, testes sendo utilizados que permitem a você identificação e até, eventualmente, teste fenotípico com menos de 24 horas, o que vai otimizar muito a tua terapia. Mas, na realidade, a gente ainda tem uma situação de mais de 48 horas para a maioria dos hospitais comuns. Mas, como a Maria Rita já falou, não adianta, se eu não tiver um time de stewardship que peça o teste certo, acompanhe direitinho isso e que dê uma resposta rápida, nada vai funcionar. E aqui, aquele estudo que ela mostrou, não adianta a gente investir em tecnologia se a gente não tiver, sobretudo, um time de stewardship, mais que um time de stewardship, um time de resposta rápida, que pode ser baseado na UTI, você ter um lugar onde o laboratório de microbiologia passe um resultado que saiu e esse médico do time de resposta rápida corrija uma terapia, porque isso diminui o tempo para o desescalonamento, diminui o tempo para você escalonar a terapia e diminui o tratamento que é fútil das contaminações, não é? E observe que quando você só faz investimento tecnológico, a única coisa que você faz é diminuir o tempo do escalonamento, né? Para a terapia, a gente vai determinar a nossa escolha de antimicrobiano baseado no tipo de infecção, no hospedeiro, no patógeno, e vamos escolher aqui uma série de determinantes dos antimicrobianos. Vejam, isso aqui parece complicado, mas é só para dar uma ideia para vocês. Isso aqui é um fluxograma que tem o seguinte objetivo: vou usar carbapenêmico ou não vou usar carbapenêmico? Então, ele começa nas características do paciente crítico, e aí ele tem uma série de fluxos até chegar realmente se vai usar ou não vai usar o carbapenêmico. Então, por exemplo, paciente com infecção severa e choque, não.
avalie se é possível não usar um carbapenêmico. Então, se você tem um doente relativamente estável na tua frente, a primeira decisão que você tem que tomar é se você precisa ou não do carbapenêmico. E aí me preocupa quando a gente vê alguns estudos, tipo o estudo Merino, que é um estudo muito importante, mas ao mesmo tempo muito criticado por alguns aspectos metodológicos, mas que conclui que a gente tem que usar carbapenêmico na maioria das vezes, né? Mas, se a gente for olhar as críticas que foram feitas e talvez alguns erros na condução desse estudo, a gente vê que ainda talvez tem espaço para poupar carbapenêmico. Então, adotar esse tipo de fluxograma, que é quase que automático, é o que a gente faz na nossa cabeça, mas fazendo de uma maneira sistematizada, isso pode poupar carbapenêmico. A outra dúvida que é frequente, será que eu associo a polimixina ao carbapenêmico ou será que eu substituo? Então, existem já estudos mostrando que depende da gravidade da infecção, né? A associação de drogas pode ter algum efeito, mas esse, por exemplo, é um estudo que mostrou que a colistina ou a colistina associada ao meropenem não teve diferença do ponto de vista de mortalidade. Então, eventualmente, a gente pode só substituir e tira um pouco da pressão seletiva da associação da droga. E entrando no campo do PK/PD, essa é uma curva típica de PK/PD, e aqui uma coisa que os clínicos muitas vezes esquecem. No paciente grave, muda o antimicrobiano? Muda, e muda muito. Vejam, por exemplo, esse é um paciente séptico, ele está numa fase hiperdinâmica, aumenta o clearance renal e, portanto, diminui a concentração plasmática da droga. Da mesma coisa, o equilíbrio de fluidos está alterado, aumenta a distribuição de droga e diminui a concentração plasmática das drogas. Nessa situação da sepsis, é muito importante que a gente dê doses de ataque ou doses maiores para os nossos pacientes, para superar essa alteração que é induzida e que pode modificar a oferta da droga. E aqui é um outro esquema que a gente pode ver por categoria de antimicrobiano o que a gente vai querer. Então, por exemplo, um beta-lactâmico, a gente quer que ele fique muito tempo acima da concentração inibitória mínima. Os aminoglicosídeos, a gente até quer uma concentração de pico. Os glicopeptídeos é a área sobre a curva acima do MIC. A primeira dose de um beta-lactâmico, por exemplo, a gente aumenta ou dobra, por conta daquelas alterações que existem da sua farmacodinâmica. E depois a gente tem que fazer uma avaliação continuada para ver se essa dose é ajustada. Então, gente, prescrição de antimicrobiano na UTI não é copiar a prescrição do dia anterior, é avaliar todas as variáveis para ver se a gente precisa fazer ajuste de dose para sempre ter a dose melhor para que a gente garanta MIC, tá? E a outra situação é, preciso fazer infusão contínua ou fazer infusão intermitente? A gente pode também fazer um esqueminha, porque a gente vê que quando a gente faz uma infusão contínua, a gente pode melhorar a performance, por exemplo, de beta-lactâmico, mas nem todo paciente precisa de uma infusão contínua. Alguns podem fazer infusão intermitente, também tem como a gente quantificar isso. Eu estou indo um pouco rápido por conta do tempo, mas eu queria lembrar para vocês que tanto os slides quanto as aulas vão ficar disponíveis no site da SPI depois, tá? E aí vocês podem olhar com calma. E eu vou assim até o final? Não. Eu preciso lembrar de desescalonar. Quando eu tenho condições de desescalonar, eu realmente eu tenho que tirar os antimicrobianos que estão em excesso ou tenho que ajustar a minha terapia. Vou dar um exemplo. Essa semana eu vi um paciente em UTI, num quadro de sepsis, e aí saiu a hemocultura com um enterococo sensível à penicilina, um enterococo comum. A sugestão foi desescalonar. E lembrar, gente, que a presença do infectologista na beira do leito reduz a mortalidade. Então, essa é uma publicação muito interessante, mostrando que a visita na beira do leito, aquela telefonada, alô, Evaldo, tem um caso aqui que eu queria discutir com você e tal, a gente pode ajudar. Mas a gente ir lá na beira do leito visitar, se vocês forem observar aqui, tanto a mortalidade em 30 dias, quanto a mortalidade em maior prazo, em infecções de corrente sanguínea por Staphylo aureus em adultos, ela foi menor quando o infectologista esteve presente e foi maior quando ele esteve ausente. Então, é legal a gente ter o infectologista na beira do leito. Para terminar, eu queria mostrar para vocês esse diagrama que talvez sintetize o que é o stewardship na UTI. Então,
Antes de a gente ter o nosso paciente, é muito importante que a gente tenha um conjunto de dados nos nossos pacientes. Então, ter uma base de dados, com os dados laboratoriais, microbiológicos, os dados de controle de infecção da unidade e do hospital como um todo, ver o padrão de consumo de antimicrobianos, qual é o padrão de resistência, qual é o perfil de pacientes e de desempenho dessa UTI, qual é o tipo de infecção que a gente tem nessa UTI. Disponibilizar para a equipe gráficos em tempo real que vão atualizando todos esses dados. Aí, uma vez que a gente tem um paciente com uma suspeita de uma infecção adquirida em ambiente hospitalar, a gente tem que ver quais são os riscos de ele ter uma infecção multiresistente ou de ser um carreador de um germe multiresistente. Se ele teve numa UTI previamente, se ele tomou antibiótico antes, se existe algum fator imunológico que possa influir na farmacocinética das drogas relacionado ao paciente. E quais são as características dessa infecção suspeita. Com tudo isso, a gente vai tomar uma decisão inicial para o nosso antibiótico empírico. E, a partir daí, no dia 1 ou no dia 2, notem que é precoce, com os dados microbiológicos, a gente já vai ver a primeira oportunidade de fazer um desescalonamento. Se as culturas vêm negativas, a gente vai ter uma oportunidade de suspender o antibiótico. Às vezes a causa é outra, é um fenômeno inflamatório e não um fenômeno infeccioso ou uma congestão cardíaca. E, sobretudo, eu queria insistir muito, não sei se tem cirurgiões ou futuros cirurgiões aqui, controle de foco. É muito importante a gente drenar as coleções, retirar os catéteres, porque o antibiótico não vai resolver se o foco estiver presente. E sempre o controle de dose em relação aos parâmetros farmacocinéticos. E no dia 5 a 7, as regras de interrupção. Isso é uma coisa que, no programa de stewardship que eu coordeno, a gente implementou, nós somos bastante rigorosos quanto a isso. Se você quiser usar mais que 7 dias de antibiótico, você vai ter que justificar para a gente por que isso. É muito importante, porque a gente sabe hoje que, para antibiótico, menos é mais. Quanto menos a gente expuser ao paciente, melhor para o desfecho, inclusive de menor toxicidade, né? E, por fim, avaliar o desfecho clínico desses pacientes. Então, qual é a prescrição esclarecida que o nosso médico tem que fazer? Ele conhece os isolados, ele aplica um diagnóstico sindrômico, ele utiliza um score, ele solicita e consulta resultados de culturas. Em alguns lugares, ele tem acesso a um exame microbiológico inovador, usa uma ferramenta acessória, como procalcitonina, PCR, utiliza bem os conceitos de PK/PD, que serão abordados aqui ao longo do dia, faz associações inteligentes, consulta infectologista. E esse último item, que eu acho que é muito importante, que a gente se distancia às vezes. Quem é o paciente? Qual o prognóstico desse paciente? Será que eu não estou tendo obstinação terapêutica? Hoje, os pacientes morrem nas UTIs tomando todos os antibióticos invadidos, quando a gente já viu claramente que eram pacientes cujo perfil seria para uma paliação humanizada, consensuada e bem feita. Isso precisa ser feito, porque esses pacientes, além de eles morrerem, eles trazem impactos para a gente. Salvem a data. A gente vai ter o nosso Congresso Paulista de Infectologia em junho do ano que vem. Queria agradecer a atenção de todos. Obrigado.